Neste momento, ouviremos a excelentíssima senhora senadora Cátia Abreu. Eu quero agradecer o Abraão Salomão da Posidônia por ter me convidado para participar deste evento tão importante e que vem já acontecer nas vésperas de, a qualquer momento, nós termos a MP BR do Mar. Vamos ver o que temos para nós com essa MP. Eu estou com uma ótima expectativa, pelo que eu tenho conversado com o Ministério da Economia e também da Infraestrutura. O Ministério da Economia um pouco mais arrojado, o Ministério da Infraestrutura com um pouco mais de pressa, mas eu estou mais para a economia, porque eu acho que nós demoramos tanto tempo e nós precisamos enfrentar algumas dificuldades que vêm se arrastando ao longo do tempo. Quero cumprimentar o almirante Wilson Pereira, presidente do Tribunal Marítimo, cumprimentar André de Seixas, presidente da Usuporte Rio de Janeiro, Adalberto Torcaschi, da Agência Reguladora, e gostaria de pedir depois essa agenda positiva da ANTAC, que eu não tenho conhecimento. Se eu pudesse ter acesso a ela, eu ficaria contente. Bom, trazer números aqui para... Quero apresentar meu esposo, Moisés Gomes, que está aqui comigo, que é superintendente do SEBRAE Tocantins. E eu trouxe alguns números aqui, apenas para chamar a atenção, porque ninguém pode dar aula para professor, né? E aqui eu tenho certeza que só temos doutores no assunto. E quero reclamar para o Salomão que alguém deveria, pelo menos, ter falado antes de mim, para que eu não falasse tanta bobagem. Então, vamos lá. Alguns números apenas para alguns dados que eu gosto mais de discutir. Pode passar, por favor. Primeiro, esse mapa, que eu acho ele lindíssimo. E todas as vezes e oportunidades que a gente puder, nós temos que mostrar esse encantamento brasileiro, que são as nossas oportunidades e as nossas possibilidades do sistema hidroviário, marítimo e dos nossos rios. Eu costumo dizer que os Estados Unidos têm um Mississippi, e nós, apenas acima do paralelo 16, nós temos alguns Mississippis. Nós temos o Rio São Francisco, nós temos o Rio Tocantins, o Rio Araguaia, Telespires Tapajós, nós temos o Madeira e nós temos o Rio Amazonas. Nós temos 5 Mississippis, assim, sem falar do Alto Parnaíba, que eles sempre reclamam que eu não cito o Rio Parnaíba lá em Alto Parnaíba. Mas, de fato, a paralelo 16, ele corta o Brasil ali na cintura, no meio do estado de Goiás. Acima, eu sempre listo esses Mississippis que nós temos aqui, em detrimento dos americanos, que só tem um, e quase que 100% da soja exportada americana passa pelo rio Mississippi. Próximo. Aqui também gosto de chamar a atenção a comparação dos Estados Unidos com o Brasil, o quesito custo de transporte. Apenas para visualizar essa parte embaixo, na base das duas colunas, que é de cor lilás, mostrando o dobro do custo de transporte em comparação aos americanos. Outra que eu adoro é a próxima, que seria, tá muito miudinho, mas eu vou explicar. Lá é saindo de Belém, de navio, por cabotagem, e na de baixo é saindo de Belém para de caminhão para São Paulo. Então, nós temos um acréscimo no frete, em comparação, de 83% saindo do caminhão para a cabotagem. Agora, eu chamo a atenção ainda para a Zona Franca de Manaus, saindo também uma outra alternativa além da cabotagem, saindo do Rio Amazonas, que ainda é cabotagem, mas ao invés de sair para a Foz, em Belém, e transformar-se em outros navios para cabotagem, nós podemos ainda fazer, depois do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins e Marabá feito, nós podemos também fazer o transporte via hidrovia Tocantins e depois pegar a ferrovia Norte-Sul em Aguiarnópolis e descer até Estrela do Oeste, em São Paulo.
Então, nós também temos um trecho muito interessante de hidrovia que está em vias de acontecimento, graças à derrocagem do Pedral, que deve estar para acontecer. Eu me lembro que a presidente Dilma Rousseff dizia para mim que, quando eu entrava na sala dela, quando ela olhava meu rosto, ela só lembrava do Pedral do Lourenço, de tanto que eu falava nesse Pedral e o quanto eu tinha um apreço por esse modal de transporte. O próximo. Apenas para demonstrar, não está aí escrito, mas eu vou dizer, que o total do transporte transportado em vias interiores, em milhões de toneladas, nós tivemos um crescimento. Nessa coluna aqui da direita, em 9 anos, nós tivemos um crescimento de mais de 30%, sendo que o longo curso teve um percentual maior, de 32,8%, e a cabotagem de 28%, para o mesmo período onde o PIB, ao longo ano a ano, somado e diminuído as negativas de crescimento, nós tivemos um crescimento de 12%. Isso muito também a cabotagem em função do aumento do petróleo, outras questões que não são apenas de produção do Brasil. Próximo. Um dos problemas que nós enfrentamos, e está na manchete do UOL de ontem, eu acho que saiu, foi no Estadão, onde o presidente Bolsonaro, a manchete é mais ou menos, Bolsonaro pede socorro, pede ajuda a São Paulo para viabilizar a BR do Mar. Por conta de quê? Por conta do ICMS. Não teremos BR do Mar se nós não negociarmos com São Paulo e Rio de Janeiro, onde é o destino principal das cargas de cabotagem no Brasil. Então, em primeiro lugar, São Paulo, segundo lugar, Rio de Janeiro. Então, as diferenças de ICMS, está ali muito miudinho, mas vocês já conhecem isso de cor, é o preço do combustível com ICMS para cabotagem e sem ICMS para longa distância. Próximo. Aí são o destino da cabotagem no Brasil: São Paulo, em primeiro lugar, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Santa Catarina. Eu imagino que, se nós conseguirmos negociar com 10 estados, mas principalmente com 5, na melhor das hipóteses 10, a nossa questão do combustível está definitivamente resolvido, principalmente. Próximo. Aqui apenas os números do Fundo da Marinha Mercante, para que a gente possa frisar. Desculpe o nosso representante aqui do nosso Tribunal da Marinha, não sei se tem mais alguém da Marinha Mercante aqui, tem? Tem? Eu sinto muito, mas eu já disse ao longo de mais de 10 anos, se eu não conseguir fazer alguma coisa com o Fundo da Marinha Mercante, eu vou ser um espírito que não vou desencarnar dessa terra. Vai bater janela, bater porta, panela, porque eu já desmanchei esse fundo talvez 3 vezes, e foi vetado pela Presidência da República. Nada contra a Marinha, muito ao contrário. Eu sou contra custos desnecessários que são impostos aos produtores do Brasil, especialmente os produtores rurais, que compram quase que 90% do seu fertilizante na longa distância. Então, isso representa muito no hectare plantado e no nosso custo de produção. Então, toda essa aversão é em função do setor agropecuário, inicialmente, e depois transferindo isso para todo tipo de carga. Então, nós temos algumas ideias de mudança desse fundo ao longo do tempo. E a minha tese é muito simples, ela pode não ser a mais certa, mas eu penso que é a mais justa. Porque, se os empresários do Brasil, para fazer os seus investimentos, eles recorrem sempre ao BNDES, ao Banco do Brasil, ao Bradesco, aos bancos em geral. E por que uma atividade específica ela precisa ser privilegiada? Eternamente privilegiada. E os resultados, por conta da lei que impede a competitividade, acabou que esse fundo onera o Brasil sem grandes resultados, como nós poderíamos esperar, pelo período que existe o Fundo da Marinha Mercante. Pode passar? Então, nós temos aqui
os principais obstáculos, né, a empresa brasileira de navegação EBN, que enfrenta todos os dias. A vinculação à construção naval, as dificuldades para importar e contratar embarcações, a tributação, os custos operacionais inflados e o valor dos fretes em comparação com o transporte internacional. Esses são os pontos que eu gostaria aqui de enumerar. Pode passar, eu vou voltar neles. Aqui apenas para lembrar que a cabotagem é extremamente concentrada no país e nós não estamos vendo muito pouco ou quase nada em termos de atitude para que essa concentração possa ser minimizada. Nós estamos falando praticamente de 3 a 6 empresas, praticamente 3 a 6 que controlam 99% da cabotagem no país, e todas elas, não têm nenhum preconceito, mas são empresas internacionais, com forte componente internacional, como a Aliança, o Mercosul Line e a Login. A Aliança com 50%, Mercosul Line com 26% e a Login com 24%. E nós temos, felizmente, o Tribunal de Contas da União, pode passar, que fez as suas recomendações, que gostando ou não fomos nós que escrevemos isso aí. Se alguém não concordar, tem que se dirigir ao Tribunal de Contas da União e fazer as suas reclamações devidas. Então, eles fizeram toda essa auditoria no sentido de entender por que a cabotagem do Rio Grande do Sul para Pernambuco é mais cara do que levar milho para a Argentina, para o Uruguai. Por que a longa distância é muito mais barata do que a cabotagem? Então, eles fizeram o que a agência reguladora já devia ter feito. Então, eu costumo dizer, e paro aqui só para fazer uma observação, porque eu estou numa fase péssima com as agências reguladoras, então eu estou tentando me expressar em todos os fóruns que passo. Nós, brasileiros, estamos totalmente à deriva com relação às agências reguladoras do país. Não quero tirar a sua importância. Ao contrário, elas deveriam ser protetora dos negócios, dos segmentos econômicos do Brasil. Deveriam ser o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ao determinar esses quesitos, na verdade, está fazendo o papel de agência reguladora. Quando, agora, o Tribunal de Contas fez um voto decisivo com relação à prorrogação da Malha Paulista, da ferrovia Malha Paulista, a NTT deveria ter ficado envergonhada, porque o voto do ministro Nardes foi um voto regulamentador, que é o papel da agência reguladora. Então, nós temos, só para citar rapidamente, vocês, se puderem, gravar e passar adiante. A NTT deixou que 2/3 das ferrovias do Brasil ficassem abandonadas por mais de 10 anos, sem tomar nenhuma providência. A NTT permitiu a não utilização, embora esteja em lei, do direito de passagem, que permitiria aos operadores independentes criar uma competitividade no país. Por isso, o valor do frete ferroviário hoje chega a 90% a 130% do frete rodoviário. A NTT não nos protege. Se nós pegarmos a aviação civil, nós votamos tudo o que o governo nos pediu. Cobrança de mala, abertura do capital estrangeiro, e nós temos os preços de passagens aéreas na estratosfera. Temos denúncias no CAD, temos denúncias na agência, já fizemos dezenas de audiências públicas este ano apenas, e o preço não se justifica diante dos preços internacionais. É muito mais barato ir para Miami, dependendo do final de semana, do que ir para o Tocantins com 55 minutos de voo. Então, a ANAC, ela diz que não é prerrogativa dela corrigir abusos. Nós não estamos falando de tabelamento de preços. Nós estamos falando que a agência reguladora serve para proteger o cidadão. É como se fosse um PROCON dos empresários do país. A questão da ANTAC. Me desculpa a presença do Torkasky aqui. Mas nós temos uma resolução número 1, que é abusiva e criminosa, que prejudica a cabotagem no Brasil e não faz com que a iniciativa privada brasileira possa crescer
A gente sabe da concentração, que são empresas poderosas no mundo inteiro, mas 99% do transporte tem que haver alguma coisa errada. Com o fundo da Marinha Mercante, com todas as questões de proteção à Marinha Mercante, com recursos, e nós não conseguimos avançar em nem 10%, em nem 15% desse mercado, alguma coisa há de haver errado. Deixa eu ver se faltou mais alguma agência, NTT, Ferrovia, Cabotagem. Banco Central. Alguém se lembra que o Banco Central é uma agência reguladora? Não, né? Acha que o Banco Central só é responsável, só se lembra do Banco Central como uma agência de política monetária. Mas, na verdade, ele deverá regular os bancos. Agora, depois de muito suor à camisa, depois de muito barulho no Senado, eu, uma delas, conseguiu agora, tabelou o juro do cheque especial. Nós não estávamos nem pedindo tabelamento de preço. Nós iríamos votar por falta de iniciativa da agência reguladora Banco Central, que permite 300% de cheque especial, e depois de muito custo e briga, caiu para 150, agora com esse 8% de tabelamento. Eu até tenho vergonha de dar essa notícia. Caiu de 300 para 150. Ai, que grande notícia. Você saiu do inferno de 50 graus, caiu para o inferno de 40. Esfriou 10 graus. Tá? Então, e o cartão de crédito também, que conseguimos, depois de vencido o cartão de crédito por 30 dias, conseguimos também baixar para 150. Então, também caiu a temperatura do inferno que as pessoas vivem. E se vocês não sabem, 50% de quem usa o cheque especial ganha até 2 salários mínimos. Então, são pessoas que estão usando o cheque especial para viver, que estão se enganando e se enterrando. Agora, eu pergunto ao Banco Central, que eles acharam que eu ia dar parabéns. Eu pergunto, quem vai pagar o prejuízo até então? Que agências reguladoras são essas, que não têm punição nenhuma? Por não controlar a passagem, por ter deixado o abandono das nossas ferrovias e cobrando tarifa acessória abusiva no Brasil. Não regulo a tarifa acessória, eu só regulo a tarifa fixa. Então, eu só quero aqui registrar que esse é a ANP. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Petróleo e energia? Não, né? Vamos pular. Então, vamos lá. Aos pontos principais da auditoria do TCU, que está funcionando como uma agência reguladora. Pode passar. Alguns pontos que vocês conhecem bastante. O sistema de informação governamental não fornece dados suficientes que permite o monitoramento. Isso é uma grande dificuldade, não só na área de cabotagem, mas também ferrovia. Ninguém conhece os custos, ninguém conhece nada, ao ponto do CAD e a agência, a NTT, dizer que não sabe, não conhece os custos. Nem da aviação civil também não sei, não conheço, não está transparente. Então, se o CAD e a agência não têm isso transparente, nós, pobres mortais, é que teremos, de certo, né? A política de preço de combustível praticada no Brasil, e é um valor tão pequeno, no caso de falar em subvenção, em detrimento do resultado, porque, na verdade, nós sempre nos preocupamos muito no Brasil com o combustível gasolina e o combustível diesel e esquecemos da cabotagem e da aviação civil. Se a gente for fazer uma conta, se for dar o mesmo tratamento para a aviação civil no combustível, petróleo, que eu falei, gasolina e diesel, gastaríamos aí mais ou menos uns 90 milhões por ano para essa diferença. A cabotagem é a mesma coisa. Então, já existe o tratamento definido em lei igualitário, a cabotagem a longa distância. O governo federal cumpre com o PIS e COFINS, mas os estados não se veem na obrigação de fazer o mesmo com o ICMS. Por isso está aí o Bolsonaro suplicando a São Paulo e Rio de Janeiro para entrar nisso. E eu fico achando muito interessante, que talvez São Paulo não esteja observando, que a tendência da reforma tributária é a cobrança no destino. Então, se a maioria das cargas, o destino será São Paulo e Rio, então seriam as primeiras pessoas, os primeiros estados que seriam beneficiados. Agora, o que adianta você ter uma taxa e uma alíquota e um imposto do que não existe? Então, às vezes, a gente pede isenção, como aconteceu no Tocantins agora, o governador, por favor, dê imposto zero para a piscicultura, pelo menos 10 anos. O senhor vai perder quanto? Nada, não existe. Então, é melhor você dar, porque no futuro você poderá ter o imposto, porque hoje você não tem. Então, você não está abrindo mão. Não existe o imposto, porque a cadeia é muito pequena. Então, é o caso da cabotagem. Vai perder quanto? Vai perder o quê?
Mas no médio e longo prazo, quanto isso vai retornar se nós acelerarmos no custo do Brasil, um estado igual São Paulo, que é altamente consumidor e industrial, né? Rio de Janeiro, a mesma coisa. E a regulamentação da ANTAC não fomenta a competição, que eu já falei agora há pouco, a inércia da agência infringe sua legislação. Se alguém não concordar com o texto, reclame para o TCU. Acomodação do setor de cabotagem em patamares de baixa utilização do modal de transporte diante do regime de eficiência previsto na lei da política setorial. A atuação dos órgãos públicos não promove a personalização do transporte multimodal de cargas. Isso ainda é uma coisa obscura, porque o que deveria a lógica nos demonstrar? Isso, alguns anos atrás, era inadmissível, porque nós não tínhamos os equipamentos hoje tão modernos que nós temos hoje de TI. Mas hoje, aqui entre nós, até os fiscais e auditores da Receita, dos estados, a gente fica discutindo se eles estão tão necessários hoje, ou se não deveriam ser transferidos para outros setores. Porque, na verdade, as auditorias são todas eletrônicas, né? Então, como é que você admite sair um caminhão do interior de São Paulo ou de Goiás, e depois, quando ele chegar no porto, ele precisa de uma documentação nova? Ele vai só sair do chão preto e passar para o chão azul. Então, o documento deveria ser o mesmo. Então, essa intermodalidade é que o Brasil precisa entender a eficiência. Mas fica cheinho de caixinhas e de controladores de carimbo. Uns porque querem a corrupção, aqui no português, claro. E outros porque tem crise de presença e angústia de apogeu. Vocês já ouviram falar nisso? Crise de presença e angústia de apogeu. Eu sou autoridade, você está na minha mão, você depende de mim, você pode ser rico, mas se não sou eu, você está lascado. Então, isso também pesa muito no Brasil, essa história do carimbo, e aqui eu faço uma nota ao pé de página, eu sou uma fanática apaixonada pelo fim dos cartórios. Acho, desculpa alguém tiver dono de cartório aqui, nada pessoal, mas só existe cartório no Brasil, em Portugal e França. Então, cartório já é um nome horrível do tempo da Idade da Pedra. Eu sei que o lobby é muito forte no Congresso, mas eu sou radicalmente contra. Acho que deveria, ao longo do tempo, acabar. Próximo. Então, aí continua ainda o TCU, hein, não sou eu. No que tange a competitividade da produção nacional, um dos efeitos da presença marcante do transporte rodoviário, 65% da matriz, já colocada ali, isso aumenta o custo de produção, é rodoviário. A cabotagem, apesar da cabotagem produzir eficiência energética, apesar de vários planos aí no item 8 que já foram criados, e as coisas não acontecem. Então, no caso da ferrovia, está muito parecida a cabotagem. Não, Kátia, está escrito aí que tem o direito de passagem. Então, por que não existem os operadores independentes? É porque ninguém gosta de ganhar dinheiro. Não, odeia a ferrovia. Gente, alguma coisa errada tem que ter. Por que na cabotagem as empresas brasileiras também são tudo doido, não gostam de ganhar dinheiro? O Salomão, Abraão Salomão, olha o nome dele. Ele já não é fácil. Né? Então, Abraão Salomão, ele não gosta de ganhar dinheiro, ele gosta de ficar com 1% do mercado, ele e os companheiros dele. Então, alguma coisa, a gente tem que tirar aquela coisa a falta no Brasil de sentimento de urgência. Não existe nesse país sentimento de urgência pela classe política, pela elite. Tudo é para depois, tudo é para amanhã, é assim mesmo, vamos levando. E as pessoas com as suas caixinhas, ninguém quer perder poder. A Receita Federal não pode abrir mão disso. Cabotagem tem que ser verificada igual a longa distância, como se fosse alfandegagem. Não, mas isso é porque pode vir um navio para o Espírito Santo e depois vir para o Rio de Janeiro e dizer que a cabotagem, na verdade, é longa distância. Isso chama preguiça. Preguiça mental, preguiça de trabalhar, preguiça de ter trabalho, certo? Quer fazer tudo automatizado e tudo pão francês. Ninguém quer fazer croissant, ninguém quer fazer um bolinho, um biscoitinho, uma tortazinha confeitada. A vida pública é uma confeitaria, não é uma padaria. Não é uma padaria de pão francês, tudo igual. Não, gente. Essa é a grandeza do poder público, do serviço público brasileiro ou de qualquer país. É você criar regras e normas para facilitar a vida do contribuinte, que é seu patrão. No Brasil, as agências reguladoras estão sentadas na cadeira da diretoria. E o povo com o umbigo aqui, ó, tá? No balcão, pedindo pelo amor de Deus e clamando soluções para os seus problemas.
Tem que ser o contrário, quem tem que sentar de cá é o patrão é quem paga a conta, é o contribuinte. Então, as coisas estão muito trocadas neste país. Então, vamos, pode passar aqui. Pode passar, filho. Mais um peso fiscal da cabotagem, desfavorável no frete, existem os tributos federais, PIS e COFINS e ICMS, nós já falamos, e com o levantamento da CNA, que a cabotagem entre Suape e Santos, ou entre Santos e Chile, é mais caro, né? Então, a gente não entende também por quê, né? Eu sei que o que eu reclamo muito, Torcasque, da agência sua, da ANTAC, da nossa agência e das demais, é que não existe luta por ninguém. A ANTAC tem moral e criatividade, diretoria e competência para fazer pressão junto ao governo, pressão no bom sentido, procurar solução para o combustível, procurar solução para as empresas, encontrar meios de resolver o problema que está travando o país. E não apenas se acomodar e esperar, não, o diretor-presidente da agência é responsável por isso. E os outros diretores? Por que não fazem? O presidente da NTT, NTT, terrestre, outro dia ganhou busca e apreensão da Polícia Federal, por conta de propina, num pedágio não sei aonde. Com que moral um cidadão desse chega no governo para falar que as ferrovias estão abandonadas? Para falar que tem problema nas empresas? Moral nenhuma, porque está ganhando salário separado. Está ganhando a mais. Próximo, por favor. Bom, aqui apenas algumas questões que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, certo? Algumas matérias de relatoria e de requerimento, mas, enfim, o primeiro aí, vocês estão vendo, que é 2014. Até 2014, acho que eu consegui derrubar o Fundo da Marinha Mercante 3 vezes. Aí vetaram. Tem outra de novo. Eu não desisto. Eu tenho medo de morrer e não resolver. E aí eu não me conformar. Então, agora eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre a BR do Mar e o que a gente pensa em fazer. O ministro Tarcísio até me convidou, Cátia, você podia relatar a BR do Mar. Falei, com prazer, porque é um assunto denso, e que lá no Senado, todos os senadores são muito capazes, inteligentes, mas cada um tem a sua bandeira de atuação, né? Então, 50%, mais de 50% do Senado, 2/3, são senadores novos. E essa é uma matéria... O que eu tenho com isso? O que a Cátia tem com isso? É lá do Tocantins. Eu tenho tudo a ver com isso. Eu luto pelo meu país como um todo, né? O meu Tocantins só vai bem se o Brasil inteiro for bem. Ele não pode ser uma ilha, ele não pode ser um estado de São Paulo, porque daqui a pouco ele vai sendo esmagado. Então, a cabotagem, para mim, infraestrutura é um dos maiores investimentos que eu faço em estudos, em aplicação, para poder entender o sistema de transporte do meu país, tudo que eu puder fazer. A MP dos Portos, eu tive o prazer e a honra de praticamente escrevê-la no governo da presidente Dilma. Eu não era ministra, era presidente da CNA, e tinha sido uma luta minha de quase 11 anos, desde o governo Fernando Henrique, onde alterou a lei dos portos, e através de uma resolução, tipo essa, número 1 da ANTAC, que exigiu que os portos privados mistos tivessem carga própria suficiente para justificar o porto. Vai na lei, está escrito isso? Não. Carga de terceiros ou própria, independente dos volumes. E isso atrasou a construção dos portos privados mistos no país inteiro. Aprovamos em 2013 contra Michel Temer, contra Eduardo Cunha, contra empresas do porto privado, do porto público, que, claro, especialmente Santos, não queria que esse projeto fosse aprovado. Conseguimos, a duríssimas penas, aprovar. Naquela época, eu já tinha pedido ao presidente para a gente regulamentar, junto na mesma MP, a cabotagem, desde 2012. Ela falou, Cátia, vamos matar um leão primeiro, que esse aí não vai ser fácil, não. Vamos deixar para matar esse leão depois. E esse outro leão não veio, mas vem agora no governo Bolsonaro, está ótimo. Todos aqueles governos que puderem contribuir com o país, nós temos que reconhecer e temos que aplaudir e apoiar.
Eu sou oposição ao governo Bolsonaro e sou a maior defensora dessa MP, a regulamentação da ferrovia, a regulamentação da cabotagem. Votei a favor da reforma da Previdência, com as mudanças que nós conseguimos fazer. Tudo que for bom para esse país, eu vou votar. Não precisa nem me pedir o voto. Eu voto naturalmente, tranquilamente, e defendo sem nenhum constrangimento. Porque o dia que eu quiser criticar, ninguém pode me apontar o dedo. Eu vou ficar à vontade para fazer as minhas críticas. Bom, então vamos lá. Pode pôr a última aí, só para eles... Enquanto isso, vocês vão decorando esses endereços. Bom, na BR do Mar, nós precisamos negociar com os governadores e com o Confaz, zerar esse combustível, zerar o tributo do combustível. Nós temos que dar um jeito, nem que seja com fundo compensatório, nós temos que fazer qualquer coisa para igualar ao longa distância. Com relação ao fundo da maré mercante, a ideia seria pegar um volume, hoje tem 9 bi, né, em caixa, com a devolução e o dinheiro novo, então seria pegar uma parte desse dinheiro antes de acabar, criar um fundo de aval para as empresas, uma coisa mais transparente, mais acessível a todos, tá? A todos aqueles que querem empreender, que querem fazer, comprar os seus navios. A outra questão é criar o fundo novo, o tratamento alfandegário. A Receita Federal, numa reunião que o Salomão esteve comigo, Abraão Salomão esteve comigo, no Ministério da Economia, porque lá no Ministério da Economia tem um ex-ministério dentro que trata de infraestrutura, super legal. E é um pessoal altamente eficiente, pessoal de altíssimo nível e a cabeça bem liberal para a concorrência, certo? Então, lá eles chamaram, o Paulo Guedes chamou na hora, antes da gente ir para aquela reunião, Abraão, chamou o cidadão da Receita. Em 15 minutos ele chegou. E aí ele reconheceu que, de fato, tínhamos um problema na Receita Federal, por questão operacional da Receita, que nós, patrões, contribuintes, não temos nada a ver com isso, eles é que se resolvam para lá, e que não conseguia fazer essa diferenciação alfandegária da cabotagem e longa distância, mas iam tomar as providências devidas. A suspensão está também na discussão. A suspensão de impostos por 7 anos de navio e peças importadas, condicionada à manutenção e compra de peças no Brasil. Porque, no mínimo, eu vou estimular as empresas de manutenção no país. Eu pego a isenção desses impostos, mas eles precisam ser gastos o mesmo valor nesta manutenção e peças aqui. Garantia de oferta mínima com possibilidade de 50% da frota com bandeira estrangeira. Porque o que a gente observa, conversando com os armadores? Tem muito frete que, às vezes, é super eventual. É super eventual e eu, então, uma parcela deste frete, poder fazer toda esta oferta com bandeira estrangeira, com menos complicação. Empresa nova pode ter até 4 anos só com navio afretado. É uma proposta também do Ministério para que a gente possa estimular a agilidade nessa abertura, né? Para que o afretamento possa ser mais aberto para os atuais, para novos, com o objetivo de aumentar a entrada de cabotagem por empresa brasileira. A ANTAC, nós queremos colocar uma regulamentação em lei, ao invés de regulamentação, não vamos esperar, uma circularização mais rápida e mais justa e mais transparente para os armadores. O Porto Sem Papel, que é de 2012 e nada aconteceu, a crise de presença e uma angústia de apogeu não deixa, e nem a corrupção, fazer com que as coisas deslizem com mais rapidez. Quando eu estava na CNA, eu tive o privilégio de conhecer um cientista da USP que tinha criado o Canal Azul. Não sei por que esse nome. O Canal Azul, talvez por causa do mar, né? O Canal Azul é o seguinte: quando um caminhão frigorífico que vai ser exportado a carne saía do interior do Mato Grosso do Sul, ou do Tocantins ou de Goiás, vindo para o porto, ele era fiscalizado lá pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, a questão sanitária. E depois, quando ele chegava no porto para poder embarcar o contêiner no navio,
tinha que abrir de novo o container para poder fiscalizar. O que era o canal azul que eu implementei no Ministério? Mas eu fiquei no Ministério 1 ano e meio. Foi o seguinte, nós demos um dinheiro para eles, um recurso, eles melhoraram a performance do canal azul, e ele significava apenas um lacre, onde a vistoria era feita no frigorífico, e isso era lacrado, as informações iam todas para o porto. Quando o container chegava, ele já entrava direto no navio. Sempre, nós temos experiência com 5 empresas, e todas funcionaram muito bem. Depois que eu saí do Ministério, eu não sei o que aconteceu com esse instrumento do canal azul. Então, era uma coisa modesta, mas de efeito prático muito grande. Evitava a vistoria sanitária 2 vezes. E com relação a isso também, Receita e tudo mais, a Anvisa e todos os outros órgãos dentro do porto. A outra coisa que, para mim, é fundamental, não sei para vocês, é a questão dos ógmos. A questão dos ógmos, tem alguém representando aqui os ógmos na área portuária? Eu queria que tivesse, que eu gosto de falar de corpo presente. Olha, gente, não tem nada que justifique eu explique isso. É um instrumento arcaico, é um instrumento que pode até proteger meia dúzia, em detrimento de centenas de milhares. Nós temos que arrumar outra solução para eles, mas não a obrigatoriedade de um conjunto de mão de obra. Você imagina isso na cabeça de navio estrangeiro, de gente que vai afretar para fora, trazendo para o Brasil. Ninguém consegue compreender o que significa isso. Então, existe um passivo dos operadores portuários? Existe. Eles é que têm que resolver isso, trabalhista, para lá. Agora, nós não podemos persistir. E talvez esse passivo seja um instrumento para poder mantê-los. Então, nós temos que encontrar solução para os ógmos. Agora, tem uma outra e última questão, que é a praticagem e a tripulação. A praticagem, eu sei que é feita pela Marinha, com toda a competência existente, mas eu, com franqueza, apesar de toda a admiração, eu, quando adolescente, queria casar com um capitão de fragata. Eu achava, não sabia nem o que era, mas eu achava isso o máximo, um capitão de fragata. Eu sonhava. Então, eu adoro a Marinha, adoro as Forças Armadas, de um modo geral. Mas eu detesto a concentração e a exclusividade. A exclusividade nunca foi boa parceira. Então, os custos, né, a operacionalizar tudo isso, apesar da competência da Marinha, mas isso não exclui terceiros fazerem também com o treinamento e a supervisão da Marinha. Mas quanto mais gente puder treinar tripulantes e fazer a praticagem, sob a supervisão da Marinha, que é especialista, tem casos dificílimos, casos muito complicados. Eu não quero também facilitar e achar que tudo é só flores. Não, eu sei que tem as suas complicações. Mas tudo que a gente puder, só não tem jeito para a morte na vida. O resto, tudo tem que ter jeito. Então, se a gente puder diversificar, eu também sou a favor. Então, acho que já falei demais, né? Acho que eram essas as minhas palavras e fico à disposição para que a gente possa discutir ou debater. Nada disso ainda está fechado. Uma medida provisória, ela chega valendo, certo? Ela já fica em funcionamento. Mas as emendas serão feitas rapidamente, né? Eu já tenho um monte de emendas prontas, que na hora que ela entrar, aí eu quero abrir o debate. Nós já aprovamos agora semana passada, só eu acho que aprovei 15 nomes. Nós vamos fazer umas 4 audiências públicas para debater isso por conta da MP, na Comissão de Infraestrutura, e eu propus à Comissão de Assuntos Econômicos a gente fazer esse debate juntos, a CAI, que é uma importante comissão do Senado. Então, vocês não se preocupem. Quando chega uma MP, sempre provoca um alarde. Mas não significa que a luta está perdida, absolutamente. A luta está começando. Então, a hora que chegar a MP, eu tenho experiência demais com a aprovação da MP dos portos. Eu conheço direitinho quem são os adversários, quem serão os inimigos, quem defende quem no Senado, na Câmara. A gente conhece tudo lá, tudo é muito transparente. As lutas são muito claras. Então, é a hora de fazer as emendas e é a hora da gente fazer o lobby positivo
em favor do setor. Não estamos para trabalhar em favor de CNPJ nenhum. Nós queremos trabalhar pelo setor de cabotagem, pelo transporte de cabotagem no país, simplesmente por ele ser essencial, fundamental para que nós possamos alcançar a competitividade. Se eu fosse presidente da República, eu não ia fazer plano de governo. Eu ia pegar, sabe o quê? O ranking da competitividade mundial dos países. O plano de governo está ali. São 10 pilares que você abre um por um, você vai saber o que fazer. Eu não entendo porque que as pessoas inventam tanto. Então, nossa localização no ranking da competitividade é péssimo, é horrível. Se eu sou um empresário que tenho dinheiro e vou fazer uma avaliação nos países onde eu vou investir, apesar de eu amar o meu país, enxergar nele, assim, eu não vejo país melhor no mundo para poder crescer, um país que tem todas as vantagens, mas, infelizmente, um estrangeiro que não conhece bem o país e que lê o ranking da competitividade daquele Fórum Econômico Mundial, né, Moisés? É desanimador, não atrai, não. Por isso vocês estão vendo aí o dólar desse jeito, as questões, a falta de confiança. É o ranking da competitividade. São os tributos mais complexos do mundo para se pagar. Não tem cabotagem, não tem ferrovia. Mal e mal os portos melhoraram depois daquela MP. Né? O que vai atrair? Não tem política fiscal padrão. Os estados são donos dos seus impostos. Essa maluquice tributária que ninguém consegue viver. Eu estive com o presidente da Honda, moto no Brasil, motocicleta. Ele disse que ele gasta no Japão 1 para 50 no Brasil para cuidar da questão tributária. Precisa falar mais alguma coisa? Nada. 1 para 50, gente. A Honda gasta. Então, quando ele tem que justificar os custos do Brasil, ele tem que dar aula, explicar. Ele fala português, ele é brasileiro, Nisei, ele tem que falar em japonês. Tem que ir para o Japão, explicar, porque o contábil não acredita, não consegue entender esse custo adicional. Então, o ranking da competitividade, eu acredito que nós vamos melhorar também trabalhando esta regulação de todos os setores, fortalecendo as agências reguladoras, revisando todas elas precisam existir, tem que ter a sua independência, precisa ter, em primeiríssimo lugar, o diploma, a formação, o critério, a experiência, a seriedade, tudo isso precisa ser. Eu espero que daqui adiante a indicação política cada vez seja menor, pode até haver a indicação política, mas extremamente técnica, é lutar um partido querer colocar um técnico de alto nível para se orgulhar, para tomar conta de uma agência reguladora, e não para trazer benefícios próprios para A, B e C. Então, eu sonho muito, eu acho que o Brasil é um grande país, nós temos tudo para crescer, nós temos tudo para avançar, e temos é que lutar e sair do silêncio e da zona de conforto. Denunciar, gente. Somente a denúncia. Vocês viram o que aconteceu com a delação premiada. Pode ter exageros? Tem sim, tem exageros. Mas foi fundamental para desbaratar muitas quadrilhas. Então, a delação premiada não é o caso, mas também as denúncias anônimas podem ajudar muito nós avançarmos com relação à corrupção. Muito obrigada.